Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 80. Ser hospitaleiro. A Bíblia põe muita ênfase na prática da hospitalidade. Não somente a recomenda como um dever, mas apresenta muitos belos quadros do exercício desta graça e das bênçãos que ela traz. Entre estes, destaca-se o exemplo de Abraão. Vemos o patriarca nos registros do Gênesis, na hora calmosa do dia, descansando à porta de sua tenda e à sombra dos carvalhais de Manré. Passam perto 3 viajantes, não fazem nenhuma solicitação de hospitalidade e de nenhum favor, mas Abraão não lhes permite continuar o caminho sem se refrigerarem. É um homem idoso, revestido de dignidade e riqueza, pessoa altamente honrada e habituada a mandar. Todavia, ao ver esses estranhos, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Dirigindo-se ao principal, disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis 18, versos 2 e 3. Trouxe com as próprias mãos água para que eles lavassem de seus pés o pó da viagem. Ele próprio escolheu-lhes o alimento. Enquanto descansavam à fresca sombra, Sara, sua esposa, preparou-se para os hospedar. E Abraão ficou respeitosamente ao lado deles enquanto lhe recebiam a hospitalidade. Mostrou-lhes essa bondade como simples viajantes, estrangeiros em trânsito, os quais talvez nunca mais lhe cruzassem o caminho. Finda a hospitaleira refeição, porém, os hóspedes se rebelaram. Ele servira não apenas a anjos celestes, mas ao glorioso comandante deles, a seu Criador, Redentor e Rei. E foram expostos a Abraão os conselhos do céu, e ele foi chamado amigo de Deus. Ló, sobrinho de Abraão, conquanto houvesse estabelecido seu lar em Sodoma, estava possuído do espírito de bondade e hospitalidade do patriarca. Vendo ao cair da noite 2 estrangeiros à porta da cidade, e conhecendo os perigos que certamente os assaltariam naquela ímpia cidade, Ló insistiu com eles para irem para sua casa. Não pensou absolutamente no perigo que poderia resultar para ele próprio e sua família. Fazia parte da obra de sua vida proteger os que corriam risco e cuidar dos que não tinham lar. E o ato bondosamente praticado para com 2 desconhecidos viajantes introduziu anjos em seu lar. Aqueles a quem ele procurou proteger vieram a protegê-lo a ele próprio. Ao cair da noite, ele os levara à sua própria porta para pô-los em segurança. Ao alvorecer, eles o levaram e a sua família para fora da porta da cidade condenada, a fim de os pôr a salvo. Tais atos de cortesia foram reputados por Deus suficientemente importantes para serem registrados em sua palavra. E mais de 1000 anos depois, esses atos foram mencionados por um inspirado apóstolo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, verso 2. O privilégio concedido a Abraão e a Ló não nos é negado a nós. Mostrando hospitalidade aos filhos de Deus, nós também podemos receber-lhe os anjos em nossa morada. Mesmo nos dias atuais, anjos em forma humana entram no lar dos homens e são aí hospedados por eles. E os cristãos que vivem à luz do rosto de Deus estão sempre acompanhados por anjos invisíveis, e esses seres santos deixam após si uma bênção em nosso lar. Dado a hospitalidade, Tito 1, verso 8, eis uma das especificações mencionadas pelo Espírito Santo como devendo assinalar uma pessoa apta a assumir responsabilidades na igreja. E a toda a igreja é feita a recomendação, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, versos 9 e 10. Princípios de hospitalidade. Estas admoestações têm sido estranhamente negligenciadas. Mesmo entre os que professam ser cristãos, pouco exercida é a verdadeira hospitalidade. Entre nosso próprio povo, não é considerada como deve ser a oportunidade de ser hospitaleiro, como um privilégio e uma bênção.
Há positivamente muito pouca sociabilidade, muito pouca disposição de fazer lugar para mais 2 ou 3 à nossa mesa de família sem embaraço ou ostentação. Alguns alegam ser demasiado incômodo. Não será se dissestes: não fizemos nenhum preparativo especial, mas sois bem-vindos a participar do que temos. Para o hóspede inesperado, um bom acolhimento é muito mais apreciado do que a mais trabalhosa preparação. É negar a Cristo fazer para as visitas preparativos que exigem tempo que de direito pertence ao Senhor. Nisto cometemos roubo para com Deus e prejudicamos igualmente a outros. Com preparar uma elaborada hospedagem, muitos privam a própria família da necessária atenção, e seu exemplo leva outros a imitá-los. Fadigas e preocupações desnecessárias são criadas pelo desejo de fazer alarde ao hospedar visitas. A dona de casa trabalha excessivamente a fim de preparar grande variedade para a mesa. Por causa dos muitos pratos preparados, os hóspedes comem demais, e doença e sofrimento provenientes do demasiado trabalho de um lado e de comer excessivamente do outro, eis o resultado. Esses elaborados banquetes são um fardo e um dano. Mas o Senhor requer que cuidemos dos interesses de nossos irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo deu um exemplo disso. Diz ele à igreja de Roma: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém a santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos como também a mim mesmo. Romanos 16, versos 1 e 2. Febe hospedava o apóstolo e era de maneira notável hospedeira dos estrangeiros que necessitavam de cuidado. Seu exemplo deve ser imitado pelas igrejas de hoje. Deus se desagrada com o interesse egoísta tantas vezes manifestado por mim e minha família. Toda família que manifesta esse espírito necessita converter-se pelos puros princípios manifestados na vida de Cristo. Os que se encerram em si mesmos, que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem, perdem muitas bênçãos. Alguns de nossos obreiros ocupam posições em que lhes é necessário receber frequentemente hóspedes, sejam os próprios irmãos, sejam estranhos. Alguns insistem em que a associação tome conta disto e que, além do salário regular deles, seja-lhes concedida uma importância suficiente para cobrir essa despesa extraordinária. O Senhor, porém, deu a obra de hospedar a todo o seu povo. Não é do plano divino que 1 ou 2 hospedem por toda a associação ou igreja, ou que obreiros sejam pagos para hospedar seus irmãos. Isto é uma invenção nascida do egoísmo, e os anjos de Deus tomam nota destas coisas. Os que viajam de um lugar para outro como evangelistas ou missionários em qualquer ramo devem receber hospedagem dos membros das igrejas entre as quais trabalhem. Irmãos e irmãs, proporcionai um lar a esses obreiros, mesmo que seja com considerável sacrifício pessoal. Cristo mantém um relatório de toda a despesa em que incorremos para dar hospedagem por amor dele. Ele supre tudo quanto é necessário para esta obra. Aqueles que por amor de Cristo hospedam seus irmãos, fazendo o possível para tornar a visita proveitosa tanto aos hóspedes como a si mesmos, são registrados no céu como dignos de bênçãos especiais. A lição de hospitalidade dada por Cristo. Em sua própria vida, Cristo deu uma lição de hospitalidade. Quando rodeado pela multidão faminta à beira-mar, não os mandou para casa sem refrigério. Ele disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. Mateus 14, verso 16. E mediante um ato de poder criador, supriu alimento suficiente para satisfazer-lhes as necessidades. Todavia, quão simples foi a comida proporcionada. Nada de finas iguarias. Aquele que tinha à sua disposição todos os recursos do céu poderia haver estendido diante do povo um rico banquete. Supriu, no entanto, o que bastasse às necessidades deles, o que constituía o alimento diário dos pescadores nas proximidades do mar. Caso os homens fossem hoje simples em seus hábitos, vivendo em harmonia com as leis da natureza, haveria abundante provisão para todas as necessidades da família humana.
Haveria menos necessidades imaginárias e mais ensejos de trabalhar segundo a maneira de Deus. Cristo não procurava atrair os homens a si, satisfazendo-lhes o desejo de manjares deliciosos. A simples refeição que ele proveu foi uma garantia, não somente de seu poder, mas de seu amor, do terno cuidado que tinha por eles nas necessidades comuns da vida. E ao alimentá-los com os pães de cevada, dava-lhes também a comer o pão da vida. Aí está o nosso exemplo. Nossa comida pode ser simples e mesmo escassa. Podemos ter nossa sorte com a pobreza. Talvez nossos recursos não sejam maiores do que os dos discípulos com os 5 pães e os 2 peixinhos. Todavia, ao nos pormos em contato com os que necessitam, Cristo nos manda: dai-lhes vós de comer. Lucas 9, verso 13. Cumpre-nos repartir daquilo que temos, e ao darmos, Cristo verá que nos seja suprida a falta. Lede em relação com isto a história da viúva de Sarepta. A esta mulher em uma terra pagã, enviou Deus seu servo num tempo de fome, a fim de pedir alimento. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versos de 12 a 15. Maravilhosa foi a hospitalidade manifestada ao profeta de Deus por esta mulher fenícia, e maravilhosamente lhe foram recompensadas a fé e a generosidade. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matardes a meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, versos 15 a 24. Deus não mudou. Seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. E não menos garantida é agora do que quando foi proferida por nosso Salvador a promessa dada por ele. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Mateus capítulo 10, verso 41. Eu recompensarei. A seus fiéis servos hoje, da mesma maneira que a seus primeiros discípulos, aplicam-se as palavras de Cristo: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, 40. Ato algum de bondade praticado em seu nome deixará de ser reconhecido e recompensado. E no mesmo terno reconhecimento, Cristo inclui até o mais fraco e mais humilde da família de Deus. E qualquer que tiver dado, diz ele, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, os que são como crianças em sua fé e seu conhecimento de Cristo, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. A pobreza não nos deve excluir de manifestar hospitalidade. Cumpre-nos partilhar o que temos.
Pessoas há que lutam para ganhar a subsistência e têm grande dificuldade para conseguir que sua renda chegue para as necessidades. Amam, porém, a Jesus na pessoa de seus santos e estão prontos a manifestar hospitalidade a crentes e descrentes, procurando tornar proveitosas suas visitas. À mesa da família, assim como ao seu altar, os hóspedes são bem-vindos. Os momentos de oração impressionam os que recebem hospedagem, e mesmo uma visita pode significar a salvação de uma alma da morte. O Senhor leva em conta essa obra dizendo: eu recompensarei. Irmãos e irmãs, convidai para a vossa casa os que estão precisando de hospedagem e de bondosa atenção. Não façais luxo, mas ao ver de sua necessidade, levai-os para casa e mostrai-lhes genuína hospitalidade cristã. Há preciosos privilégios no intercâmbio social. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4, verso 4. E como repartimos com outros nosso alimento material, assim devemos comunicar esperança e ânimo e amor cristão. Cumpre-nos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. E pertence-nos a certeza: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Achamo-nos em um mundo de pecado e tentação. Por toda parte ao nosso redor há almas perecendo sem Cristo, e Deus quer que trabalhemos por elas em toda maneira possível. Se tendes um lar aprazível, convidai para ele os jovens que não têm lar. Os que se acham necessitados de auxílio, que anseiam simpatia e palavras bondosas, respeito e cortesia. Caso os desejeis levar a Cristo, precisais mostrar por eles amor e respeito, como aquisição do seu sangue. Achamo-nos pela providência de Deus em associação com os inexperientes, com muitos necessitados de piedade e compaixão. Eles precisam de auxílio, pois são fracos. Os jovens necessitam de ajuda. Na força daquele cuja terna benignidade se exercita para com os desamparados, os ignorantes e os que são considerados como os menores dentre seus pequeninos, cumpre-nos trabalhar por seu futuro, pela formação de um caráter semelhante a Cristo. Aqueles mesmos que mais necessitam auxílio provarão por vezes duramente nossa paciência. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, diz Cristo, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, verso 10. E aos que ministram a essas almas declara o Salvador: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. A fronte dos que realizam esta obra cingirá a coroa do sacrifício, mas receberão a sua recompensa. Veremos no céu os jovens a quem ajudamos, os que convidamos para nosso lar, a quem desviamos da tentação. Veremos seus rostos refletindo o brilho da glória de Deus, e verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, verso 4.